Fala pessoal, tudo bem? Agora, um pouquinho mais de 8 horas da manhã, já levantei, me arrumei, fiz minha higiene pessoal, fiz minha rotina matinal e pensei já em deixar todo esse registro de rotina aqui documentado para vocês. Hoje é segunda-feira, 26 de abril, e quero mostrar um pouquinho mais para vocês como é que é essa rotina de um jovem empreendedor que está aí correndo atrás da meta, correndo atrás dos seus objetivos, e deixar explanado para vocês como é que está sendo esse desafio aqui para mim. Fechado? Toma café da manhã agora e já vou partir pro escritório. Bora! Alexa, ligar lounge. Tudo bem. Então, esse é o nosso escritório aqui que é onde a gente chama que é o lugar que faz e acontece, né? É uma brincadeira que eu e meu sócio a gente tem aqui. Então, eu consegui mostrar com exatidão a minha rotina da manhã, porque, tava chovendo, também apertei na questão do horário. Eu tô com uma dor na perna. Domingo agora, ontem no caso, corria 10 km, 10 quilômetros no circuito de Porto Alegre, o Day Run. Foi um baita desafio para mim, nunca tinha corrido em nenhum circuito, nunca tinha corrido em nenhuma prova, então ver várias pessoas do meu lado, foi bem desafiador, foi bem emocionante para falar a verdade. E meu objetivo, pelo menos até o final do ano, é meia maratona e, cara, vou me preparar para daqui a pouco uma maratona, ter isso aí no currículo, tenho essa vontade também de buscar esse desafio. Eu sei que não é fácil, tem que ter preparação, mas se fosse fácil, qualquer um faria. Então, vamos para ação total. Vou me preparar aqui para fazer agora minha leitura na parte da manhã. Logo depois já tem algumas reuniões, ou também tem uma reunião hoje com o meu sócio aqui na nossa sala que a gente tem que debater algumas coisas por mês, questão da meta, o que a gente vai fazer, as aquisições, toda a nossa parte estratégica. Então, não vou conseguir mostrar tudo para vocês, mas o essencial aqui para vocês verem da rotina, né, bruto mesmo, eu vou deixar o mais exposto possível, tá? Tamo junto e só o começo, vamos pra ação, bora! Terminei agora meus afazeres pela manhã e tô aqui com o sócio. Demorou para chegar, mas chegou. Tava meio desengajado, ele falou. E agora a gente vai estar aí na atividade, a gente tem que resolver umas situações, questão de mesa, investimento em mídia e enfim. Então eu vou deixar aqui gravando. Primeiro vou pedir pra ele se apresentar. Aqui batendo café da manhã, o homem. E aí, meu, o que tem a dizer sobre segunda-feira, chuva, pós 10 km de corrida? Cara, segunda-feira Londrina, né? Tempo cinza, depois mostra ali a janela. Vou Ontem a mostrar. gente correu 10 km e hoje a gente tá meio desgastado aí, meio morto. Mas vamos pra cima total, né? Tá aqui Gatorade pra dar aquela recuperada. Vamos pra cima, energia total começando a semana. E ali, ó, trabalho duro vence o talento ou não? Vence o talento. Ação então, bora! Boa! Eu e o Brunão, a gente está aqui debatendo um pouquinho mais sobre como é que está performando as campanhas de testes que a gente está construindo para aquisição e a geração de novos leads. Então a gente está tendo alguns insights, a gente está batendo um pouco a cabeça, tanto que a gente usa não só IA, o ChatGPT para nos ajudar, como documentos e até mesmo escrita à mão, para desaflorar bastante essas ideias. Ele foi pegar uma água, então isso é um insight que eu trago aqui para quem está também
quem tem sociedade, quem tem um negócio e precisa de novas ideias, cara, é sentar a bunda na cadeira com o seu sócio ou sozinho e escrever. Escreve, trabalha com o ChatGPT, pede para ele te trazer informações, pede para ele te corrigir. Claro, educa já o mesmo, com prompts o mais assertivos possível para o teu tipo de contexto ideal, mas a escrita é de fato que ajuda a tu conseguir expor as tuas ideias, para tu conseguir decifrar as tuas ideias, que muitas vezes o que está aqui não faz muito sentido na prática, porque aqui na nossa cabeça tudo faz sentido, tudo é maravilhoso, a expectativa sempre tende a ser muito melhor do que o resultado final. Então, quanto mais tu consegue escrever, verbalizar isso, entrar em discussão, se tu tá sozinho, discute com o chat, se tá com o teu sócio, discute com o teu sócio de uma maneira que tu consiga desaflorar essas ideias para conseguir, no caso, deixá-las o mais tangíveis possíveis para vocês conseguirem executá-las de maneira assertiva e de maneira objetiva. Então, isso é também um outro insight que eu trago, é que nesse primeiro começo, onde tu tá buscando empreender ou se desenvolver na área profissional, cara, não enfeita o palhaço, cara. Senta a bunda na cadeira e executa, seja o objetivo. Pô, meu compromisso é vender X no contexto Z. Então o que tu precisa? Pô, preciso de um computador, preciso de um telefone para ligar com o cliente. Cara, faz, entendeu? Pensa depois, primeiro resolve qual que é o primeiro problema que tu tem que desenvolver. Cara, eu preciso ter um script, então construir um script. Pô, preciso agora adquirir clientes, então vai adquirir clientes. E a partir disso, cara, é prática. É assim, sem demorar muito, sabe? É, no caso, fazer as coisas com o trem em movimento e, cara, não tenha medo de voltar pro zero. Não tenha medo de, por exemplo, mudar a rota, que a gente chama, né? Recalcular a rota, porque, principalmente na área de empreendedorismo, mudar a rota sempre vai ser inevitável, em qualquer contexto, seja para vendas, seja para tecnologia, seja qualquer área, recalcular a rota no ambiente corporativo, na tua empresa, no teu negócio, cara, é normal. E não tem medo disso. Isso tem que se acostumar, né? Claro, não ser tão recorrente, mas no caso, tu ser humilde o suficiente para reconhecer que às vezes o que tu quer naquele momento não faz tanto sentido. Onde tu vai ter que baixar a cabeça e pensar em outras alternativas que vão ser melhores para a companhia como um todo, né? Por exemplo, esses insights que a gente está tendo agora, cara, a gente teve uma puta de uma ideia de criativos, de roteiros, de formulários para a gente conseguir engajar esses nossos leads, mas que a gente agora, vendo na prática, a gente viu que não vai fazer tanto sentido, que a gente talvez gaste muito mais verba do que a gente gostaria. Então agora a gente quer ser o mais objetivo possível, o mais simples possível, para conseguir de fato fazer o básico bem feito. E a partir desse básico bem feito, a gente começar a pensar em pontos de melhoria, para a partir disso ter pontos de alavancagem, para a partir disso a gente buscar já uma escala onde a nossa ideia que a gente tem agora seja construída da maneira mais sólida possível. E a visão também, que eu quero que vocês escutem do Bruno, ele vai trazer um pouco mais essa outra linha de pensamento sobre básico bem feito, né? O que é de fato ter um pensamento, muito mirabolante, mas na verdade a gente conseguia seguir os caminhos das pedras, que é no caso escrever, como eu mostrei para vocês que eu estava escrevendo, que é pensar numa linha muito mais objetiva e o quão eficiente é prezar pelo comum, né? No caso, fazer o básico bem feito. E Bruno, se quiser passar a tua visão mais sobre isso, sobre essas qualidades. Claro. Cara, que tem muita gente que quer testar 4 funis ao mesmo tempo, que quer investir em mídia e fazer um monte de campanha, e produzir conteúdo, e desenvolver produto, e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, só que daí acaba fazendo tudo e não fazendo nada bem feito. Qual que é a premissa que eu parto? Que tu tem que ir dominando as praias. Tu vai dominando praia por praia. Então, primeiro, cara, testa um tipo de conteúdo. Testa um funil. Testa, alguns criativos. E aí vai vendo o que vai dar certo. Aí tu pega o que dá certo, aí agrega. Deu certo esse funil, a gente estruturou esse funil. Deu certo esse produto, um funil. Agora vamos pro próximo. Qual que é o próximo funil que eu posso testar também? Aí tu testa, valida e assim tu vai. Mesma coisa com o produto. Cara, não tem nenhum produto validado, vai fazer 3, 4. Não, testa um, vê se dá certo, faz dar certo. Deu certo, vai para outro. E por aí tu vai dominando as praias. Eu acho que essa linha funciona melhor, tende a ser mais assertiva do que tu se perder no meio do caminho e tudo mais. Não só pro business, mas pro pessoal também, né? De querer, estudar tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. É, exatamente. Que a gente às vezes acha, cara, que a gente não tem o tempo ao nosso favor, mas a gente tem. Principalmente a gente que é mais novo. Tenho 21 também. E a gente tem esse tempo ao nosso favor, a gente tem que utilizar isso. Isso não é uma fraqueza. Isso é um poder que a gente tem, que a gente pode utilizar. Então, acho que dessa forma pode ser mais assertivo. Vambora.
boa tarde já iniciada, reunião feita, a fazer, eles não consegui mostrar muita coisa porque entrei em bateria de reuniões, acabei entrando em uma, saindo, já tendo que executar alguma coisa, só deu tempo de fazer o café e ligar a câmera. Agora tem mais uma rodada de outras baterias de reuniões para fazer, então agora vai fazer outra reunião agora comigo, com o Bruno, que é o meu sócio, com mais aqui um outro contato que a gente tem, então a gente vai fazer uma reunião com esse cara contextualizando um pouco mais de processos de vendas, né? Então ele vai querer entender um pouquinho mais o que a gente faz, como que a gente consegue gerar valor para ele, tanto na modalidade dele, né, que é o outbound, quanto de fato que é a nossa inteligência, que é inbound. Então são assuntos um pouco mais técnicos, por isso que eu não gravo tanto aqui para mostrar para vocês, mas agora é sentar a bunda na cadeira, fazer de novo, gerar valor e conseguir vender algo que faça sentido aí para o tipo de cliente ideal. Então bora pra cima total, agora é 15h54, cara, 4 horas e ainda o dia mal começou. Agora é ativar o modo bala, né? Modo balíssimo? É, ativar o modo bala. A gente retorna depois com uma proposta. Vou botar agora gravar. Agora, 6 horas da tarde, terminei meus afazeres, as reuniões que eu tenho para fazer, quer dizer, meus afazeres ainda não, tem coisa para fazer, vídeo criativo para editar, documento para formalizar, então tenho mais algumas tarefas aqui mais pontuais para fazer, então eu vou finalizar agora esse meu momento onde eu dou uma pausa, tomo uma água, como um negócio, faço algum tipo de leitura, né? Então, se eu não consigo ler pela manhã, quando eu estou bastante na correria, eu leio ali no meio da tarde, no meio do almoço, quando não tenho um tempo, um breve intervalo, e também deixo para ler no período da noite, um pouquinho antes de dormir, que eu consigo, no caso, pegar um pouquinho melhor do sono, focar um pouco mais minha energia mental em algo mais objetivo, sem ser alguma coisa relacionada à tela do meu computador ou do meu celular. Isso é uma dica muito importante, que eu peguei até mesmo e recentemente, né, essa questão desse costume de ler um pouco mais por volta da noite, deixar luzes amarelas expostas, onde isso consequentemente melhora o meu sono, né, descansa mais o meu corpo como um todo. Então agradeço você que viu o vídeo até aqui. Essa é uma rotina, não é um vídeo muito mirabolante, não é a rotina perfeita, mas é a rotina nua e crua, é a rotina verdadeira aí de um jovem que está buscando empreender. Hoje, para finalizar de fato aí do dia, eu tenho algumas coisas da minha própria faculdade para finalizar e também teria que treinar. Não vou conseguir treinar hoje, justamente porque eu tô com um machucado, eu acabei me lesionando na minha corrida, descobri isso só hoje, durante o dia, que eu já estava com uma dor no joelho e essa dor agora foi, de fato, ficando um pouco mais aguda, então já vou ter que ver o que é isso aqui, então isso já comprometeu minha agenda e daí isso leva uma outra narrativa que é a gente estar preparado para essas casualidades, né? Meu dia, de fato, eu sempre gosto de finalizar ele ou começar, além de uma leitura, mas com exercício físico. Então hoje, infelizmente, eu vou ter que, no caso, cortar isso para um bem-estar maior, né? Para eu conseguir entender o que me lesionou, o que aconteceu de fato comigo, para ficar melhor e voltar sempre mais forte. Então são coisas que às vezes fogem do nosso alcance, mas que a gente precisa estar maduro e preparado mentalmente para conseguir, no caso, corresponder, para conseguir corrigir e, de fato, como eu disse, né, voltar o mais forte possível. Então, se você gostou, peço que você se inscreva aí, comente como é que é um pouco mais a sua rotina, quais são os seus objetivos, vamos trocar um pouco mais essa ideia. Convido vocês também a me seguirem nas redes sociais, vou deixar as redes sociais do Bruno aqui também. E é isso aí, quero trazer mais vídeos como esse, um pouquinho mais da minha rotina, não só dentro das reuniões, mas às vezes visitando clientes, recebendo clientes um pouco e trazendo um pouco mais desse lifestyle aí de um cara que está buscando não só crescer na vida, como gerar valor para outras pessoas, certo? Espero que a gente consiga se ver mais vezes aí no YouTube. Valeu e um abraço. Tchau, tchau.